Pra quem tem toque esse negócio, gente, nervoso. Tem um tic-tac de um relógio aqui atrás que a pessoa fica com vontade de fazer. Isso é engraçado. Você sabe o que acontece quando um signo está com problema? Como que ele resolve os seus problemas? Qual é o primeiro ímpeto dele? Não! Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Vamos então aos signos. Primeiro signo de Áries. Como que o signo de Áries resolve os seus problemas? Indo direto ao ponto, extremamente objetivo, encarando de frente. E se tiver que entrar na porrada, a pessoa faz pia assim, dizer palavrão, né? E se tiver que entrar no soco, ele entra de voadeira, ele vai lá defender os seus amigos que estão nos problemas que estão nos problemas que eles estão vivendo naquele momento, e ele pergunta depois o que está acontecendo. Só que ele é extremamente justo, correto, então se o amigo estiver errado, ele vai pra cima dele. Como que o signo de Touro resolve os seus problemas? Indo dormir, comendo alguma coisa mais gostosa. Não consegue, né? Simplesmente se afastando. Ele precisa de tempo para tomar decisões. Então ele resolve seus problemas tendo que olhar com tempo para eles. Mas o primeiro ímpeto deles é ir dormir, fazer uma boa jantinha, comer alguma coisa legal, se atirar no sofá, olhar um bom filme e escapar. Gêmeos, como o geminiano ele resolve os seus problemas? Conversando, óbvio. Ele aluga uma pessoa e começa a falar. E ele fala pelos cotovelos, literalmente. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E no meio dessa falação toda, ele mesmo encontra a solução para os problemas que ele tá vivendo naquele instante. E a pessoa que tá lá do outro lado fica olhando para ele com uma cara tipo, como assim? Eu não falei nada e tu me agradecendo porque tu encontrou a solução? Sim. O geminiano tem a mente mais desorganizada, porque ele é hiperativo mentalmente falando. Então, o que acontece? Quando ele vai falando, essa bagunça vai se organizando e ele mesmo vai se dando por conta na própria fala dele, de onde ele tá errando e o que ele precisa arrumar. Isso é o Gêmeos. E o Câncer? Quando o Câncer está enfrentando problemas, o que ele faz? Ele vai pedir ajuda pra família. Ele chora. Câncer é o signo do elemento água, mais água de todos eles. É tão água que ele verte a água pelos olhos, chora então muito quando ele está diante de uma situação que muitas vezes ele está captando e embarga a garganta dele, a voz dele, e ele começa a chorar. E sem falar que ele vai montar um conselho familiar e vai chamar todo mundo para uma mesa redonda e vai dizer, gente, preciso da ajuda de vocês, estou vivendo isso, isso e isso. O que eu posso fazer? Então ele pede muito a ajuda das pessoas. E o leonino, quando ele tá com algum problema, ele se olha no espelho, dentro dos seus olhos, e ele diz, vai leonino, você consegue, você pode, eu acredito em você. Ou seja, ele se autoestimula a ir em frente. E quando alguém chega para ele e desafia ele abertamente, esse que era um problema se torna um estímulo para ele enfrentar aquilo, desbravar, romper barreiras e ir mais além do que a maioria das pessoas. Então, o leonino, quando ele é desafiado numa questão, num problema, eu duvido que você consiga fazer isso. Para ele é o suficiente para dar aquele ânimo. E ele precisa trabalhar essa autoconfiança nele, blindar essa autoconfiança para ele ir em frente. Como é que o virginiano resolve seus problemas? Primeira coisa, analisando os detalhes, olhando os pormenores, vendo exatamente o que aconteceu, julgando algumas vezes, criticando, buscando às vezes o culpado dessa história toda. Então ele busca entender as partes que compuseram este todo. E óbvio, ele procura prever os problemas futuros para que isso não volte a acontecer. Então ele analisa tudo e todas as variáveis aqui. Então ele fica literalmente um auditor para aquilo que não volte a acontecer. Então ele é um grande controlador e ele muitas vezes é pego de calças curtas pela vida que não é controlável. O signo de Libra, ele resolve seus problemas das seguintes maneiras: conversando com o cônjuge, com o parceiro, com o namorado, abrindo o coração e pedindo ajuda para ele, fazendo um shopping terapia,
Aí ele vai gastar coisas que às vezes ele nem poderia estar gastando, mas ele vai lá gastar e ele se sente melhor. Ele vai para um cabeleireiro, ele vai se arrumar, ele vai ficar bonito, ele vai fazer algum tratamento estético, facial, tratamentos do corpo. Aí ele põe uma roupa espetacular e vai pra balada arrasar. Essa é a forma como os librianos resolvem os seus problemas. Claro, né, que tem o outro lado também da diplomacia, que ele faz com que olhe para a situação e analise os dois lados dela. Então todos os signos têm um eu superior e um eu inferior, aí depende em qual você está. E o escorpião? Como que o escorpião resolve os seus problemas? O escorpião resolve os seus problemas na cama, vamos dizer assim. Para não dizer outras coisas, assim, acho que ficou meio estranho aqui, mas tudo bem. Ele vai pra cama, resolve seus problemas fazendo sexo, não amor. Sexo, ok? É diferente. Ele resolve seus problemas muitas vezes se boicotando e tirando o seu time de campo, quando ele deveria estar enfrentando aquela situação e assumindo que alguma coisa não tá legal. Então ele começa a se puxar para baixo, ficando doente, ele começa a apresentar dores, ele começa a apresentar baixa de rendimento, ele começa a apresentar uma série de comportamentos que, em vez de ajudar ele, prejudicam ele. Então ele tende a realmente recuar e não a enfrentar. Então é um desafio para o escorpião isso daí. E o sagitário? Como que o sagitário resolve seus problemas? Primeira coisa, através da justiça. Esse é um signo que ama a justiça. Então, quando está diante de um problema, ele vai buscar o que é o certo. E como ele é sincericida, ele vai falar abertamente o que está acontecendo, sem pensar nos prós e nos contras, nas consequências do que ele está falando. Esse é um signo que precisa, inclusive, se exercitar para gastar essa energia, para poder ter, inclusive, bons pensamentos, boas ideias para resolver esse assunto. Ou, se ele puder, ele pega realmente, vai viajar. Ele resolve as questões que ele não tá gostando, tipo, dou um tempo, não aguento mais, vou voar pelas tranças pelo mundo afora. Esse é o sagitariano. E o Capricórnio? Como o Capricórnio resolve seus problemas? Ele é muito pé no chão. Elemento terra. Então, quando aparece um problema para resolver, que exige uma tomada de decisão, ele procura manter aquilo que ele conhece. Então, ele não inova, ele deixa as coisas como tá. Segundo, ele procura aí se enfiar de cabeça no trabalho. Então, no trabalho é que se torna uma válvula de escape para ele se entregar mesmo. E quando ele está com o problema, ele procura ver o que ele precisa para fazer a solução acontecer. Então ele é extremamente objetivo, nessa hora ele se torna extremamente focado para ver inclusive quais são as pessoas que ele precisa ter ao seu lado para ajudar isso. E o aquariano? O aquariano, liberdade, igualdade e fraternidade, o grande mochileiro do zodíaco, o grande coach natural, ele vai se rebelar diante do problema, ele vai questionar da onde que apareceu isso, quem disse que eu tenho que fazer desse jeito, da onde que realmente essa situação se criou, e quem disse realmente que eu deveria fazer isso, e quem disse que eu deveria fazer isso, e quem disse que eu deveria fazer isso, e quem disse, ou seja, ele se torna um rebelde por tudo aquilo que é imposto, porque um problema ele só surge porque alguma coisa não foi resolvida. E resolvida por um olhar de quem disse que deveria ser daquele jeito e não do outro. E aí, então, o lado questionador dele vem à tona. Então, ele questiona por que as coisas estão desse jeito e não do outro. Então, ele entra muito forte com o lado dele inovador, de modernizar, de trazer todas essas novas ideias. Então, ele é muito criativo para resolver seus problemas. Então, o aquariano, na hora de resolver seus problemas, ele quase que sai na frente, sabia? Porque ele está captando sempre do mundo das ideias, soluções fantásticas, e ele só precisa implementá-las aqui. E o pisciano, como resolve seus problemas? O pisciano, em primeiro lugar, o primeiro ímpeto de um pisciano é fugir, não querer enfrentar de frente aquilo que ele precisa enfrentar. E ele tem um grande mecanismo que deveria ser implementado por todos os piscianos na sua vida. Quando ele precisa resolver alguma coisa, se afastar, olhar de fora aquela situação, porque ele olhando de fora aquela situação, ele tem mais condições de entender o que está acontecendo para depois voltar para dentro dela e aí então resolver essa situação. E os piscianos resolvem muitos seus problemas se valendo da meditação, se valendo muito da área das terapias vibracionais, das terapias complementares, para poder enxergar o que ele não está enxergando. E de uma maneira bem negativa, ele não resolve às vezes os seus problemas, ele complica se vitimizando. Então tá aí o recado. E aí?
Gostou? Se identificou? Lembrou de alguém que é desses signos aí? Já compartilha mesmo, dá um joinha. Se você não ativou a sineta aqui embaixo, ativa, para que você possa sim já ter aí o aviso de quando eu entro ao vivo nas lives. Inclusive, amanhã, entre meio-dia e 1 da tarde, tem uma live sobre... não lembro do assunto. Sobre bullying espiritual. Se você é aquela pessoa que você chega na sua família, com os grupos que você frequenta, e você fala alguma coisa e alguém te diz, lá vem ela de novo com essas coisas dela. Você não pode perder essa live que eu vou falar amanhã de meio-dia, tá bom? Encontro você lá e coloca aqui embaixo o seu depoimento, seu comentário, suas perguntas sobre astrologia, porque tá pintando aula de astrologia semana que vem no ar. No próximo vídeo de quinta-feira eu já vou avisar pra vocês que dia vai ser. Beijo e até lá!